Bom dia, gente. Gente, agora que terminou definitivamente o governo de Bolsonaro, você que é bolsonarista, me diga aí, qual foi o feito de Bolsonaro? Qual foi a obra que Bolsonaro deixou que algum brasileiro bolsonarista possa se orgulhar e dizer assim: esta é obra do governo de Bolsonaro? Você não tem. Ele não fez absolutamente nada. Agora, fale de Lula a mesma coisa. Lula deixou obras suntuosas para ficar na história. Em 500 anos, nenhum presidente da República fez o que Lula fez. Em todos os setores da administração, Lula fez algo suntuoso. Minha Casa Minha Vida, na saúde, a criação do SAMU. Gente, vocês já prestaram atenção na importância do SAMU? É uma coisa que muito pouca publicidade foi feita no entorno do SAMU. É tanto que muita gente não sabia que o SAMU foi criação do presidente Lula. Gente, é maravilhoso aquele serviço que é prestado pelo SAMU. Na educação, na economia, sabe? Os investimentos que foi feito como transposição do Rio São Francisco e outras obras suntuosas. Isso é motivo de testemunho e alegria do povo brasileiro. Daí um dos motivos de ser difícil tirar a caneta das mãos de Lula. Só se prender, como fizeram. Porque uma aberração como um Bolsonaro nunca poderia ter saído do esgoto para sentar na cadeira de presidente da República, gente. É muita maldade da elite brasileira quando fizeram isso. Tentaram condenar e condenaram o Lula, sabe, por crimes que ele nunca cometeu. Sabe, Lula não roubou um centavo dos cofres públicos. Pois, se você acha que ele roubou, prove. Tu não consegue provar. Agora, é fácil você provar que Bolsonaro roubou quando Bolsonaro compra aqui 107 imóveis e ele não sabe dizer de onde veio o dinheiro, aonde encontrou tanto dinheiro para comprar esses imóveis. Em Miami, o papo que rola é que ele comprou 23 imóveis em Miami. E ele não consegue explicar de onde veio tanto dinheiro. De onde veio essa dinheirama toda? Os filhos, a mulher, as enroladas, as falcatruas que foram feitas, foram criadas no entorno de Bolsonaro. Bolsonaro não consegue explicar. Daí um dos motivos pelos quais generais como Braga Neto, Heleno e outros preferirem Bolsonaro. Sabe por quê? Porque estes homens, quando Bolsonaro assumiu, eles ganhavam 20 mil reais de salário. Era o salário de um general de 4 estrelas. Eles passaram a ganhar 1 milhão de reais. Gente, eles não têm base de cálculo para isso. E aí, o motivo deles aderir às pretensões golpistas de Bolsonaro, porque eles mesmos são corruptos e não conseguem explicar a dinheirama que cai na conta destes oficiais. Logo, o Ministério Público tem que investigar esses generais de Araque. Sabe, esses caras são criminosos. Porque se você ganha um salário de 1 milhão de reais e não consegue explicar a base de cálculo, você está roubando. E foi isso que aconteceu no governo de Bolsonaro. Sabe o que Bolsonaro fez? Bolsonaro trouxe para o governo 8 mil militares. Só a turma dele. E a turma de Bolsonaro, você já sabe o histórico. Pode levantar a ficha de qualquer um deles. É certamente suja. Para estar com Bolsonaro não pode ser uma pessoa de bem e limpo. Essa é a verdade. Para estar com Bolsonaro. Me diga uma coisa.
O que acrescenta na biografia de um ser humano ter sido secretário ou ministro de um governo de Bolsonaro? Nada. Porque Bolsonaro não acrescenta nada na vida e na história de ninguém. Bolsonaro é um homem do mal, é um homem do crime. Ele mesmo diz com a boca dele: fui treinado para matar. Daí um dos motivos da insensibilidade de Bolsonaro para com as pessoas. Bolsonaro odeia gente, odeia pessoas. Ele não pode ver um pobre na frente dele, que se ele pudesse, ele passava com o carro por cima e matava, e trucidava. Provas que evidenciam isto é o que aconteceu com a pandemia. A pandemia veio para revelar quem era o governo que o povo brasileiro elegeram presidente da República. Gente, aquele homem desdenhou, não fez absolutamente nada, usou a cadeira de presidente da República para roubar. Gente, ele foi numa lanchonete, comeu um lanche. Sabe quanto ele pagou no lanche? 25 mil reais. Numa sentada assim, 25 mil reais está lá no portal da transparência. 25 mil reais ele pagou num lanche, ou lanche do cão. Você está entendendo, gente? E este infeliz ainda diz que o ladrão é Lula. Você está entendendo? 25 mil reais num lanche. Ele vai numa padaria, pede um pãozinho com manteiga e um pingado. Sabe quanto ele paga lá? Sabe quanto foi a fatura? 362 mil reais. E para este lixo, o ladrão é Lula. Gente, o que ele comprou na padaria? Esses 362 mil reais era dinheiro de comprar a padaria com tudo que tinha dentro e ainda o prédio. 362 mil reais. Comprava tudo, até o prédio. Ele comprou um pãozinho com manteiga. 362 mil reais. E aí, bolsonaristas débeis, vocês vão continuar fechado com um bandido desse que não se explica? Como se gasta numa padaria 362 mil reais? Como se gasta numa lanchonete, num lanche 25 mil reais? Como se gasta isto? Tem alguém que possa explicar isso? É neste meio que está esses 8 mil militares que estão com Bolsonaro, que querem golpe, que trabalharam para o golpe, não querem deixar a boquinha, o poder, porque a finalidade do governo de Bolsonaro nunca foi fazer nada para ninguém, mas para ele e a família dele. Todos estão ricos. Os filhos têm dinheiro que não sabe onde colocar. Só precisa se descobrir qual é o paraíso fiscal que esconde a fortuna dos filhos de Bolsonaro e da Michele Bolsonaro. Isso o Ministério Público tem que cair em cima. É esse o medo de Bolsonaro e da sua família. Medo de ir para a cadeia, porque eles não conseguem explicar o caminho que leva à fortuna deles. Estão entendendo, gente? Daí um dos motivos deles usarem o cofre para comprar tudo. Saíram distribuindo dinheiro a torto e a direito para se perpetuarem no poder, porque eles diziam assim: ganhando as eleições de Lula, ninguém ganha da gente, e a gente permanece no poder por 20 anos. Era essa a intenção de Bolsonaro e dos militares, se perpetuarem novamente no poder por 20 anos. Caíram do cavalo. Disputaram com Luiz Inácio Lula da Silva, um homem abençoado por Deus. E Deus não deixou que Bolsonaro tivesse vitória
sobre Lula. Ninguém triunfa sobre um homem de Deus. Esse foi o motivo pelo qual Bolsonaro perdeu. Tu disputou com um homem de Deus, filhote de Beelzebub. Logo, é melhor se conformar e se entregar, porque Lula está aí.